Todo esse tempo eu fiquei pensando no que seria a alquimia que a gente sempre acreditou. A alquimia é a ciência da compreensão das leis e fluxos inerentes à matéria, com a intenção de fragmentá-la e remontá-la. O mundo também flui em um ciclo constante, de acordo com suas próprias leis. A morte faz parte desse ciclo e vocês devem aceitar isso. Era o que a professora vivia falando, não é? Eu achei que tivesse compreendido. Mas se tivesse entendido de verdade, não teria tentado aquilo com a mamãe. Agora penso se não poderia fazer alguma coisa, mesmo sabendo que não tinha o que fazer. Eu sou um idiota. Não evoluí nada desde aquela época. Pensei que a chuva pudesse me ajudar a levar embora um pouco das minhas dúvidas. Mas até as gotas de chuva estão me deixando deprimido. Você quer mudar de vida, mas passou a vida inteira acreditando em uma mentira confortável. Acha que pode continuar acumulando desejos, sem nunca precisar abrir mão de nada no caminho. Quer uma nova realidade, mas continua preservando exatamente os mesmos hábitos mentais que mantêm tudo como está. E então, o tempo passa, os anos passam, e nada realmente muda. Porque existe algo que quase ninguém percebe cedo o suficiente. Toda mudança carrega um custo invisível. Sempre que você decide se tornar alguém diferente, uma parte da sua antiga identidade inevitavelmente fica para trás. E é exatamente isso que assusta tanta gente. Não é o medo de fracassar, é o medo de abandonar a versão de si mesmo que se tornou familiar, mesmo quando essa versão já não serve mais. Crescer exige confronto, exige aceitar que certas partes da sua vida precisam desaparecer antes que algo maior possa ocupar esse espaço. E a verdade desconfortável é que muita gente diz querer evolução, mas quando percebe o preço envolvido, prefere continuar exatamente onde está. E talvez você precise entender isso agora, porque a vida nunca entrega uma transformação sem primeiro exigir alguma renúncia. Durante muito tempo você acreditou que estava esperando a oportunidade certa, o momento certo, as circunstâncias certas, como se em algum instante tudo finalmente se alinhasse e a partir dali sua vida começasse a andar na direção que você sempre quis. Mas o problema nunca foi o momento. Nunca foi a falta de oportunidade. Na maioria das vezes, o que realmente impede alguém de avançar é algo muito mais difícil de admitir. A incapacidade de aceitar o processo doloroso que antecede qualquer transformação real. Porque mudar não significa simplesmente adicionar coisas novas à sua vida. Significa desmontar estruturas internas que você passou anos construindo. Convicções antigas, comportamentos que se repetem automaticamente, decisões que você continua tomando, mesmo sabendo exatamente onde elas vão te levar. E enquanto você não tiver coragem suficiente para encarar aquilo que precisa ser reconstruído dentro de você, vai continuar confundindo desejo com mudança verdadeira. Querer algo diferente nunca foi suficiente, porque no fundo, todo mundo quer uma vida melhor. Mas poucos aceitam se tornar alguém diferente para alcançá-la. Talvez uma das maiores ilusões que existem seja acreditar que evolução acontece de forma confortável. As pessoas gostam da ideia de crescer, gostam da imagem que criam na própria cabeça, quando pensam em sucesso, conquista, realização, mas quase ninguém pensa no caminho. Ninguém pensa no que acontece no meio. Porque entre a pessoa que você é hoje e a pessoa que você quer se tornar, existe um processo inevitável. E esse processo não costuma ser gentil. Você vai precisar confrontar partes de si mesmo que passou anos ignorando. Vai perceber quantas decisões foram guiadas por medo. Vai reconhecer o quanto se acostumou a viver abaixo do seu próprio potencial, simplesmente porque isso exigia menos de você. E essa parte machuca. Machuca porque em algum momento você entende que muitos dos limites que carrega hoje não foram impostos pelo mundo. Foram aceitos por você. E perceber isso cria uma responsabilidade que muita gente não suporta carregar. Porque no instante em que você entende que parte da sua prisão foi construída pelas próprias escolhas, desaparecem todas as desculpas.
E a partir desse ponto, continuar parado passa a ser uma decisão consciente. Há algo curioso sobre crescimento. Ele raramente começa quando você se sente preparado. Na verdade, quase sempre começa quando você chega ao limite de tolerar a vida que está vivendo. Quando permanecer igual começa a ser mais doloroso do que enfrentar a mudança. E é exatamente nesse ponto que muita gente se encontra agora, sem perceber. Carregando sonhos que nunca saíram do papel. Adiando decisões importantes há tempo demais. Observando os próprios dias se repetirem com pequenas variações. Enquanto uma sensação silenciosa de insatisfação continua crescendo por dentro. E o mais perigoso nisso tudo é que o ser humano tem uma capacidade assustadora de se adaptar ao desconforto. Você começa aceitando pouco, depois se acostuma, depois normaliza. E quando percebe, está vivendo muito abaixo do que poderia ter construído. Não porque faltou capacidade, mas porque, em algum momento, você decidiu negociar com a própria acomodação. Só que a vida cobra caro de quem vive adiando a própria transformação. E quanto mais tempo você espera, maior se torna a distância entre quem você poderia ter sido e aquilo que escolheu aceitar. Então a questão nunca foi se mudar dói. A verdadeira pergunta sempre foi outra. Quanto tempo você ainda pretende continuar, pagando o preço de permanecer exatamente igual? Sofrer não é necessariamente o pior cenário. Às vezes, o sofrimento mais silencioso nasce justamente quando você passa tempo demais ignorando aquilo que sabe que precisa fazer. Existe um peso enorme em carregar uma vida que não está sendo vivida em sua totalidade. E esse peso não aparece de uma vez. Ele cresce devagar, se manifesta em pequenas frustrações, na sensação constante de estar distante de algo que você não consegue nomear, na percepção incômoda de que os dias continuam avançando enquanto uma parte sua permanece exatamente no mesmo lugar. E talvez seja por isso que tantas pessoas vivem cansadas, mesmo quando aparentemente nada difícil está acontecendo. Porque existe um desgaste profundo em sustentar uma existência, que já não corresponde àquilo que você sabe que poderia se tornar. O problema é que permanecer nesse estado cria uma ilusão perigosa. Você começa a acreditar que está seguro, mas segurança demais costuma ser apenas outra forma de estagnação. E quando alguém passa tempo suficiente parado, até os próprios sonhos começam a parecer irreais. Não porque sejam impossíveis, mas porque a distância entre intenção e ação ficou grande demais. Em algum momento, você vai precisar tomar uma decisão. E essa decisão não tem relação com talento. Não tem relação com sorte. Muito menos com esperar que a vida apresente condições perfeitas. A decisão real acontece internamente. No instante em que você finalmente aceita abandonar a negociação constante que vem fazendo consigo mesmo. Porque é isso que muita gente faz sem perceber. Negocia os próprios limites diariamente. Aceita menos do que sabe que deveria aceitar. Tolera versões inferiores de si mesmo. Simplesmente porque enfrentar a mudança exige energia demais. Só que tem um detalhe cruel nisso tudo. Toda vez que você escolhe permanecer onde está, acreditando que poderá mudar amanhã, você fortalece exatamente a versão que está tentando deixar para trás. E, com o tempo, essa repetição começa a definir quem você se torna. Sua identidade não nasce das intenções que você carrega dentro da cabeça. Ela nasce das escolhas que você repete quando ninguém está olhando. E talvez seja difícil aceitar isso, mas a pessoa que você será daqui a alguns anos está sendo construída pelas concessões silenciosas que você continua fazendo hoje. E a vida não costuma perdoar quem insiste em adiar aquilo que sabe ser inevitável. Toda evolução pede algo em troca. E o problema é que quase sempre o que precisa ser abandonado não está fora de você. Está dentro. São ideias antigas. Comportamentos que mantêm sua vida presa ao mesmo ciclo. Decisões pequenas, que parecem insignificantes, mas que, repetidas durante anos, acabam definindo destinos inteiros. Você diz que quer uma nova vida, mas a pergunta nunca foi essa. A pergunta real sempre foi muito mais desconfortável.
O que em você precisa deixar de existir para que essa nova vida finalmente tenha espaço para nascer? Enquanto você continuar tentando proteger partes de si mesmo que já deveriam ter sido deixadas para trás, nada vai realmente mudar. E quanto antes você entender isso, mais cedo perceberá que o mundo nunca esteve impedindo sua evolução. A única barreira verdadeira era a insistência em permanecer sendo alguém que já deveria ter sido superado. Então entenda isso agora. Tudo aquilo que você deseja se tornar já está esperando do outro lado. Mas atravessar esse caminho exige coragem para entregar algo em troca. E se você ainda continua esperando mudar de vida, sem perder absolutamente nada no processo, então prepare-se para continuar exatamente onde está. Porque a vida nunca recompensa quem apenas deseja transformação. Ela responde apenas àqueles que finalmente aceitam pagar o preço da própria evolução.